Boa tarde a todos da TV Mundo Maior, mais um novamente na TV, trazendo para nós as informações que nos libertam das insanidades. E não vivendo insanidades, eu não vou adoecer. O programa novamente hoje é um programa gravado, porém nós vamos fazer aqui uma resenha do para que nós temos esse programa e por que nós estamos usando o Evangelho segundo o Espiritismo como uma referência para o nosso, como se fosse um manual do usuário. Usuário do quê? Da vida e do viver. Um usuário da vida corpórea e do viver, que através da vida corpórea nós conseguimos alavancar, acelerar, catalisar uma série de transformações internas que ocorrem no nosso espírito. A proposta de fazer isso é dar instrumentos, instruções, instrutores, para que nós possamos fazer essas renovações dentro de nós, que é tão conhecida como reforma íntima. Lembrando que reformar intimamente não é reprimir as dificuldades e também não é soltar a franga das facilidades. É sim estudar as nossas dificuldades, tendo instrumento para poder lidar com elas e ao lidar com a dificuldade nós vamos estar desenvolvendo algumas habilidades. É muito provável que a nossa dificuldade não se resolva e talvez a meta nem seja resolver a dificuldade, e sim enquanto eu estou tentando resolvê-la, eu estou desenvolvendo uma habilidade. Daí é que vem provavelmente aquela sensação que nós temos da soberana justiça e bondade de Deus, da suprema inteligência e sabedoria de Deus, que nos enviou um dos seus filhos mais antigos, que seria Jesus, em relação a nós é bem antigo, porque ele é o nosso mestre, para nos dar o exemplo de uma nova postura diante das dificuldades. Que a dificuldade, ela pode até nem ser vencida, mas ela precisa ser estudada e enfrentada para desenvolver habilidades. Se nós formos fazer um pequeno paralelo, por exemplo, os budistas, eles fazem um exercício no qual eles mostram que o mais importante é estar fazendo e não é o resultado. Quem quiser dá para ver na internet, entra no Google e coloca lá mandalas budistas. Vocês vão ver que eles fazem o quê? Eles ficam um tempão construindo, várias pessoas construindo uma mandala, que é um desenho redondo, com areia, com grãos de areia. E demora, às vezes, um mês para terminar isso, uma semana. E eles fazem o seguinte, assim que eles terminam, o último grãozinho que eles colocam, o que eles fazem? Espalha tudo de novo, recolhe aquela areia e joga no rio Ganges. Por quê? Porque o importante não é o resultado, é estar fazendo. Então, o mundo, o planeta Terra, é um grande cenário construído por Jesus a pedido de Deus apenas para fins psicopedagógicos, onde nós aqui encarnamos e reencarnamos várias vezes, desenvolvendo papéis e cenas apenas para fins psicopedagógicos. Por isso, vou fazer uma resenha de como que nós fazemos o nosso programa, que vai toda sexta-feira às 16 horas ao vivo. Hoje é gravado por alguma condição que nos impediu de estar aqui ao vivo. Porém, qual é o fundamento? Observando o Evangelho, eu comecei a perceber que ele pode ser dividido em 4 partes, que tem praticamente a ver com os 4 elementos da qual veio a nossa criação. O elemento fogo, o elemento terra, o elemento ar e o elemento água. O fogo simboliza a nossa vontade, ou a vontade de Deus, certo? A terra é a concretização ou a realização dessa vontade. O ar significa o desenvolvimento da capacidade de perceber essas coisas, raciocinar sobre elas e tirar conclusões. E a água simboliza os sentimentos que nós podemos colocar nas coisas, nas pessoas e nos lugares, que nasceu da vontade, que concretizou pela terra, que nós racionalizamos, percebemos através da razão. Existe um 5º elemento que nós podemos chamar de amor, que é a quinta essenciação de todos esses elementos. Nós chamamos de 5º elemento, e quem nos trouxe esse 5º elemento foi Jesus, trazendo para nós uma nova ordem de valores éticos e morais pautados nesse sentimento maior que a gente desenvolveu através da vontade, da concretização, do raciocínio e das emoções, que é natural do ser humano vivenciar a sua vida biológica, a sua vida psicológica, a vida social e, portanto, a vida espiritual, com a finalidade de simplesmente evoluir psicopedagogicamente na direção de Deus, que é a completude. Gravitar para Deus não é
buscar a perfeição. A perfeição pressupõe que você não tem mais nada a ser feito. Nesse sentido, consideramos então que nem Deus atingiu a perfeição. Por quê? Porque se ele tivesse atingido a perfeição, ele seria uma obra acabada, sem mais nada a ser feita, porque ela é perfeita. Não. Ele está constantemente criando, e dentro da sua criação, tudo o que ele faz é tão bem feito, que na visão nossa das criaturas primárias ou primitivas, é perfeito, né? Então a obra dele é perfeita, mas Deus não chegou ao final da sua criação. Então, nessa transição dos mundos, no mundo em que prevalece mais uns instintos, né, é o mundo primitivo, aonde já surge a vontade que concretiza coisa e que melhora o mundo, é o mundo de expiação e provas. Aonde existe pessoas que já raciocinam, pensam de maneira ativa e consciente sobre os seus comportamentos, já é o mundo de regeneração. No mundo de expiação e provas, os comportamentos, os sentimentos e as ações, os sentimentos, pensamentos e ações são compulsórios. Ou seja, você tem que passar por aquilo, não tem como eu te explicar por que você tem que passar. E no mundo de regeneração, não. Eu estudo ativamente e consciente as coisas que eu quero desenvolver e por isso pode ser até que eu tenha que desenvolvê-las através do empenho em enfrentar dificuldades. E finalmente vou chegar aos mundos perfeitos, que na realidade seriam os mundos que agora cooperam de maneira plena com a criação divina na expansão do universo. Nesse sentido, no mundo primitivo, o que move as pessoas, vamos dizer assim, para o crescimento é simplesmente a sobrevivência do corpo, principalmente movido pela fome. A fome fez lá o Pithecanthropus erectus sair na direção de buscar comida. E quando ele saía para buscar comida, ele tinha que enfrentar outras coisas, sair da caverna. Enfrentar o quê? O frio, que aí tem a ver com a nossa parte mais psicológica, vamos dizer assim, né? Então, nós temos o instinto, que depois vem a nossa parte psicológica, a nossa função, vamos dizer assim, psicológica. O frio não é uma sensação de morte iminente, mas nos dá a sensação de procurar abrigo. Depois que você saiu pela fome, que é um cuidado biológico, e encontrou o frio, que é um cuidado psicológico, você começou a encontrar o que nós chamamos de dor. Por quê? Porque quando você sai para caçar, naquela época você também era caça. E muitas vezes você saía para caçar e saía caçado. Então as pessoas se feriam. Então tinha a dor das mutilações, a dor das doenças, a dor das quedas, a dor das fraturas, todas essas situações que causam dor física e que faz a pessoa então raciocinar, né? Então a fome fez eu sair para a vida, o frio fez eu buscar o abrigo, a sensação de eu precisar de abrigo, vamos dizer assim, me sentir bem. A dor me faz raciocinar como é que eu posso evitar todas essas coisas. E a dor fez com que então percebesse que eu sou solitário. E para mim poder conseguir me proteger e evitar a dor, a fome, o frio, a dor, eu busquei ser solidário, busquei outras pessoas. E aí o Pithecanthropus erectus começou a sua vida de socialização. Neste período, então, em que surgiu, vamos dizer assim, a necessidade de atender o quê? Quando eu estou agora consciente de que eu tenho fome, de que eu tenho frio, dor e que não, é bom não ficar sozinho. O que então o Pithecanthropus erectus começou a fazer? Começou a perceber que ele tem instintos que precisam ser atendidos. Esses instintos se transformaram em desejos, que é uma coisa mais psicologicamente arranjada. Muitas vezes, por exemplo, se eu estou com fome, basta lá eu comer e acabou. Quem está com fome, come o que tem. Se eu tenho um pouco mais de comida guardada, vai se transformando num desejo. Eu posso comer isso ou posso desejar comer aquilo, mas eu tenho certeza que eu vou comer, já não é tão instintivo. Aí então eu vou desenvolvendo raciocínio, o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve, o que faz bem, o que não faz bem, o que é gostoso, o que não é gostoso. E aí então eu estou começando a desenvolver o mundo das emoções, porque se você busca uma coisa para satisfazer um instinto, pode escolher ter um desejo, pelo uso do raciocínio, eu escolho isso, e quando eu escolho aquilo é gostoso, eu então estou aprendendo a
diferenciar o que dá prazer e o que não dá prazer, o que é um bom cenário para desenvolver as funções psíquicas desses nossos irmãos ancestrais, que éramos nós mesmos lá atrás, ensaiando para a vida psíquica. Com esse primeiro momento aqui que nós estamos falando, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro etapa do programa. Nós vamos lá para o intervalo e vamos voltar agora para continuar explicando por que isso se encaixa no Evangelho, como se fosse um Evangelho em 4 pedaços. E nós vamos lá usar isso como instrumento para a nossa vida. Até já! Novamente no ar, estamos aqui um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu gosto de lembrar às pessoas que a gente não deve usar a doutrina espírita em nenhum outro tipo de conceito psicológico, social, filosófico, médico, psiquiátrico, acadêmico ou especulatório para gerar explicações e muito menos justificativas para aqueles nossos sentimentos, pensamentos ou palavras e comportamentos insanos. Nós não estamos aqui querendo pegar o Espiritismo para explicar as insanidades, muito menos justificar as insanidades. Por que isso? Porque é das insanidades que surgem as doenças. Insanidade é um sentimento, um pensamento, uma palavra ou ação que eu repito, não reflito sobre ela, mas ela faz mal, mas só que eu não sei. E às vezes eu repito porque é gostoso. E às vezes é simplesmente só é gostoso porque eu estou acostumado com aquilo, né? Porém, quando eu paro para perceber, diante de uma doença que se estabelece, eu tenho que rever meus hábitos, rever as minhas palavras, rever o que eu penso e o que eu sinto a respeito daquilo. Então é o que no meio espírita nós chamamos de doenças chamamento, né? Olha, presta atenção, o que você anda repetindo aí que você não percebe e acabou adoecendo por causa disso. Usar o Evangelho segundo o Espiritismo como um manual da vida e do viver é exatamente não só prevenir que a gente vivencie insanidades, mas é também promover a saúde. É um manual do usuário. Como você, por exemplo, vamos imaginar que você nunca viu um liquidificador na sua vida, nunca viu. Aí você ganhou um liquidificador. Aí você olha o manual, está escrito lá assim, olha, monta assim, põe a base, pega o copo, encaixa o copo, pega o plugue e põe na tomada. Aí, e aperte o botão ligue. Começa a ligar. Aí você olha aquilo, você fala, olha que legal, tem um negócio virando aqui dentro, você vai querer pegar, né? Que bacana, aí corta o seu dedo. Você se machucou por quê? Porque no manualzinho só está escrito como que usa, como que funciona, como é que liga, como é que monta, mas não explica para que serve. O manual da vida também faz a mesma coisa, ele explica como que usa, como que liga, como que desliga e explica para que serve, ou melhor, a quem serve a sua vida. E o que a gente sabe? Que a sua vida e o seu viver serve a Deus, né? Que na sua soberana justiça e bondade, na sua suprema inteligência e sabedoria,
pegou um pedacinho aqui do Sol que explodiu alguns anos atrás aí, chamou um dos espíritos crísticos, que foi Jesus, e falou, ó, quer ficar com esse pedaço de terrão aqui? Vai cuidando disso aqui, porque acho que tem um pedaço da humanidade aí que vai precisar vir para cá. E aí Jesus foi fazendo uns ensaios biológicos até que chegou numa raça humanoide que poderia receber espíritos humanos, ou pelo menos em fase de humanização, vamos dizer assim. Passou o planeta Capela por perto da Terra, Jesus transferiu e trouxe para o seu seio amado essas bilhões de almas que iam continuar a sua evolução num planeta novinho, porém extremamente primitivo. E aí foi todo esse desenvolvimento, vamos dizer assim, de habilidades através do enfrentamento das dificuldades de um mundo primitivo, ok? As primeiras civilizações conseguiram resgatar através do arrependimento e do remorso, se recompuseram e voltaram a evoluir, não talvez no mesmo planeta de onde eles vieram, que era o tal de Capela, mas aí, perdido no universo, várias outras galáxias em que a gente também evolui. Então nós chegamos aqui no planeta Terra e nós temos aí possibilidades de desenvolvimento. O planeta Terra passou por vários processos de transformação, aonde, desde o material até que fosse possível a experiência do espírito na carne, e há quem diga que isso foi meio inédito aqui na nossa galáxia, porque outros espíritos crísticos vêm visitar o planeta Terra, tal a fama de ser um planeta muito bonito, e que eles não acreditavam que a proposta de Jesus daria certo, que seria pegar um espírito que não é nada, que é luz, e fazer ele ter uma experiência na carne, né? E que com isso ele conseguiria se evoluir mais rapidamente. E que o cenário que Jesus montou para a gente foi tão bonito que o planeta Terra é visitado constantemente por outras galáxias e outras entidades espirituais como uma experiência inédita que Jesus teria feito de colocar em seres primitivos seres mais humanos. E aí deu certo, né? Quase não deu ainda, né? Nós estamos aí quase conseguindo, dizem que até 2019, se a gente não explodir o planeta ou não explodir uma outra guerra, nós vamos finalmente receber o selinho de qualidade que vamos poder passar agora a ser chamado de mundo de regeneração. Daí nós vamos ver o seguinte, que nesse processo então falta fazer algumas coisas. No mundo primitivo, nós trabalhamos nossos instintos, desejo, raciocínio e emoção. Passamos aí para o mundo de expiação e provas, aonde as emoções começaram a ser mais elaboradas. Então nós começamos a perceber que tínhamos raiva, começamos a perceber que sentimos culpa por ter sentido raiva, principalmente quando a gente sente raiva de alguém que a gente gosta, porque é possível, tá? Sentir raiva de quem você ama. Raiva não é sentimento, raiva é uma emoção que surge toda vez que você se sente ameaçado. Aí, esse é o lado animal, se defende. Então, como nós seres humanos podemos nos sentir ameaçados por um pensamento que às vezes nem está acontecendo, a gente vai lá e prepara o corpo para se defender, que é a raiva. Mas raiva não é sentimento. Então eu posso ter raiva de uma pessoa que eu amo muito, mas que ela fez uma coisa que eu me senti ameaçado. Ou às vezes só eu me senti ameaçado, mas ela não estava ameaçando. Posso sentir culpa por sentir essa raiva, aí eu começo a cultivar um certo medo da raiva dos outros, porque se eu sentir raiva, eu também sente, e aí eu quero começar a controlar a vida dos outros, as instituições, os lugares, apenas para fins de me sentir seguro. Como eu percebo que eu não tenho controle sobre tudo, surge a raiva de novo, aí eu fecho o ciclo, que é o ciclo das neuroses. Raiva, culpa, medo e controle. Raiva, culpa, medo e controle. Que é para ser vivenciado e gasto isso. Tem que se desgastar a emoção fazendo isso. Tem que se vivenciar isso. Não adianta reprimir e nem soltar a franga. Tem que viver isso de maneira consciente e ativa, porque é esse que é a dificuldade que desenvolve uma habilidade logo em seguida que vai ser desenvolvida, que é a habilidade de amar, né? Por isso que, tendo como base isso, vamos dizer assim, no mundo de regeneração, já não vamos mais ser movidos pela raiva, pela culpa, pelo medo e pelo controle, tá? Nós vamos ter então o que nós chamamos de impulsos, tá? Que é instintivo, que vem da raiva. Então nós temos o nosso lado animal que tem um impulso, que é instintivo, que é de sobrevivência, tá? Não tem ninguém que
pisa em cima de um prego e fala, ah, que delícia, onde tem mais? Quero pisar. Não, não tem isso. É instintivo. Você pisou, tirou, porque é instintivo. Depois vem a vontade. Então eu começo a ter vontades próprias, não a que vem estimulada por uma necessidade, por a fome. Lembra que nós somos da fome, do frio, da dor? É uma vontade que vem de mim. Então, por exemplo, eu tenho vontade de pegar essa pedra e transformar numa cabeça de uma pessoa. Isso não fiz por fome, e nem por frio, e nem por dor. É uma vontade humana que vem, ou pelo menos os primeiros impulsos humanos da minha vontade. Depois disso, vem a capacidade de raciocinar de maneira mais abstrata, de começar a representar as coisas de maneira mais abstrata, que é através da escrita, do desenho, da escultura, a representação do que eu percebo em outra coisa, em uma outra maneira de registrar. E fazendo esse movimento, instinto, vontade, pensamento, raciocínio, surge então a capacidade de eu elaborar as emoções, criando os primeiros relampejos de sentimentos. Deste sentimento, o que nós vamos começar a perceber? Quais são os primeiros sentimentos que a gente começa a ter? Que é de carinho, de atenção, né, de cuidado. Coisas que a gente já começa a perceber hoje num mundo de transição, que até os animais já começam a desenvolver isso, né? A gente começa a perceber que até por quê? Porque eles também estão evoluindo. Então a gente começa a perceber que a gente tem carinho por determinada pessoa e não tem por outra. O que significa que eu odeio essa pessoa, mas eu tenho, se eu tiver que escolher, eu prefiro dar carinho para essa. Isso é a depuração, é o aprimoramento desse ciclo agora de um mundo de regeneração em que eu vou continuar tendo problemas, só que eu estou tendo esses problemas de maneira consciente e ativamente enfrentando, de maneira que eu vou desenvolver uma nova habilidade. Ou seja, eu estou pegando o meu instinto, elaborando ele em forma de vontade, pensando sobre ele no sentido de como que eu posso fazer e elaborar da melhor maneira possível, e para isso, com isso, eu começo a desenvolver capacidade de ter sentimentos, que é uma evolução das emoções, ok? Foi aí então que nós percebemos que no momento, na segunda grande revelação, quando veio Jesus e trouxe o quinto elemento, o amor, né? Que quando você nós codificamos, o Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vimos aí a possibilidade de ver dentro dele esses 4 elementos que estão sempre no universo, que no mundo primitivo era fogo, terra, ar e água, hoje no mundo de regeneração é impulso, vontade, pensamento e sentimento. Se nós formos dividir o Evangelho em 4 pedaços, nós vamos também encontrar capítulos que falam sobre os nossos impulsos, né? A nossa vontade maior, sobre o elemento fogo, tá? Que fala sobre as nossas vontades, que é uma coisa mais elaborada, psicológica, tá? Ou seja, que é a maneira como a gente se vai fazer as coisas, né? Depois vem os pensamentos, que seriam os nossos instrutores, como eles nos ajudam a organizar o pensamento, e finalmente, vamos dizer assim, o que nós temos que fazer, ou seja, que é elaborar os nossos sentimentos. Nós estamos indo para o nosso segundo intervalo, nós vamos voltar então já para falar sobre essa divisão do Evangelho como um instrumento, como um manual da vida e do viver. Até já!
novamente no ar, no seu terceiro bloco, e estamos aqui falando sobre o Manual da Vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que tem isso a ver com psiquiatria? Tem no sentido de que se você observar no Evangelho, que eu aqui didaticamente estou fazendo de uma maneira inovadora, não sei se é inovadora ou inspiradora, né? No sentido de a gente poder ver o Evangelho em 4 pedaços que nos ajudam a ter o que nós chamamos de instrumentos, instruções, instrutores e também as ações que precisamos fazer, né, no dia a dia para poder nos mantermos nesse caminho de autoscopia, de perceber as dificuldades, desenvolver as habilidades e crescer espiritualmente. Então, nós temos então na primeira parte do Evangelho, nós temos os primeiros 6 capítulos que têm a ver com a vontade, com o elemento fogo, e por isso que eu chamo que é a fundamentação, ou seja, onde se apoia a grande obra divina, né? Qual é a grande vontade divina, né? É a evolução. Então a fundamentação está nos primeiros 6 capítulos. Quem já vem assistindo o programa, que é um programa ao vivo, hoje não é ao vivo, mas toda sexta-feira, como toda semana, tem às 16 horas um programa ao vivo, o programa da sexta-feira é o programa novamente na TV. E nós estamos falando já de capítulo a capítulo, tá? Do que significa, quais são, vamos dizer assim, as dicas que Jesus nos dá no uso da vida para o crescimento espiritual. Ou seja, nem vou recusar e nem vou abusar da vida, eu vou usar. E a gente vai falar também quando acontece o abuso e a recusa dos ensinamentos de Jesus, o que pode acontecer em forma de insanidades na nossa vida, que em seguida pode nos levar a doenças, ok? Antes de continuar aqui, queria lembrar vocês de um propósito grande, que é um convite que eu quero fazer para vocês, que tem muito a ver com a nossa possibilidade de manter a TV Mundo Maior funcionando, que é você participar do Clube Amigos da Boa Nova. O que é participar do Amigos da Boa Nova? Nada mais é do que você contribuir, seja da maneira que você quiser, com a quantia que você achar que lhe convém. Para isso, é só você ligar para 0800 12 18 38, conversar com as nossas telefonistas e elas vão te orientar a respeito de como que você pode participar direta ou indiretamente conosco, tá? Então, nós vemos assim, o Evangelho, então, eu dividi em 4 pedaços, que são esses 4 pedaços correspondentes ao fogo, ar, fogo, terra, ar e água, que tem a ver com o biológico, o psicológico, o social e o espiritual, que tem a ver com o mundo primitivo, o mundo de expiação e provas, a regeneração e o mundo perfeito, que tem a ver com a fome, com o frio, com a dor e com a solidão, que tem a ver com os instintos, com o desejo, com o raciocínio e a emoção, que tem a ver com a raiva, com a culpa, com o medo e com o controle, e que também agora tem a ver com os impulsos, a vontade, o pensamento e o sentimento que ocorre no mundo de regeneração. E existe então o que nós chamamos desse novo ciclo, que começou com Jesus e sabe lá quando isso vai acabar, se for 1000 anos, começando o mundo de regeneração, daqui 1000 anos estaremos então humanizados, certo? Nós somos hominais, homens misturado com humano. Aliás, homens misturados com animais. O ciclo da humanização é a vivência plena dos ensinamentos de Jesus no dia a dia de nossas vidas. Por isso que eu falo que é o manual da vida e do viver. Os primeiros 6 capítulos é a fundamentação, é a base. Ou seja, por que eu deveria acreditar nisso? Né? Por que esta obra deve ser lida? Né? Qual é o fundamento que ela me traz que é tão bom assim eu ler? Então, os primeiros 6 capítulos convencem, né, você, através do seu sentimento, que é a base, ou seja, o instinto, é a vontade maior de estar participando desse processo. Por isso, que é uma coisa engraçada, muitas vezes quando eu estou dando palestras lá na Federação Espírita, tem um tema que a gente tem lá já gravado para fazer ficar escrito na lousa. E às vezes eu chego para as pessoas que estão lá ouvindo, né, e pergunto para eles assim, por que nós vamos falar do capítulo 6 hoje? Aí algumas pessoas já estudadas, outras não, começam a falar, não, porque o capítulo 6
fala não sei o que, não sei da quem, fala que é o Cristo Consolador, porque vai vir Jesus, não sei o que. Não. Hoje aqui na Federação, está todo mundo falando do capítulo 6 porque ele vem depois do 5. As pessoas acham isso muito óbvio, muito engraçado, mas exatamente porque o Evangelho segundo o Espiritismo não foi escrito respeitando as regras da teologia das igrejas, que diz o seguinte: vai falar da vida de Jesus, você tem que respeitar a cronologia dos fatos da vida dele. Chama-se hermenêutica, é uma das regras da teologia. Os espíritos de verdade orientaram Kardec a respeitar as regras da pedagogia e usar a metodologia pedagógica que Kardec era treinado, que era o sistema Pestalozzi, que é do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do fácil para o difícil. Por isso que então deu para separar o Evangelho em 4 momentos. O momento mais fácil, ou o momento mais concretão, é o do instinto, ou seja, para que é que eu tenho que ler esse livro? Qual é a autoridade que ele tem para mim poder ler? É a fundamentação. 6 capítulos para fundamentar a doutrina espírita, tá? Nós vamos ver por quê, tá bem? Depois vem os capítulos que falam sobre os instrumentos. Que instrumentos que Jesus nos trouxe através do seu exemplo, que nós podemos usar no dia a dia de nossas vidas para o nosso aprimoramento espiritual, para nos aproximarmos de Deus, né? Para nos aproximarmos do Criador, para estarmos em consonância com as leis de amor. Depois vem a outra parte, o outro quarto do Evangelho, que fala sobre instruções. Como é que você usa esses instrumentos? É a parte mais comprida, tá? E depois vem a última parte, que é a parte dos instrutores, tá? Que também são pessoas que dão os seus aval, né? São espíritos, muitas vezes de escola superior, que vêm dar o aval em cima, vamos dizer assim, das instruções recebidas. Ou seja, eles nos dão muitas vezes o seu depoimento, nos encorajando a fazer aquilo que foi presumido, percebido pela convivência com Jesus. Já que Jesus não escreveu nada, as pessoas é que escreveram olhando o comportamento dele, e em cima do comportamento dele, alguns se atreveram até a criar religiões, já porque Jesus não criou religião nenhuma. Então, vamos só estabelecer aqui o que eu comentei. A fundamentação é do capítulo 1 ao 6º, tá? O que nós chamamos de instrumentação é do capítulo 7º ao 10º, tá? São só 4 instrumentos, né? Não sei se é coincidência, né? Fogo, terra, ar e água, né? E os 4 instrumentos que você vai usar. Fica muito claro no Evangelho quais são esses instrumentos. Nós vamos falar sobre isso no decorrer dos programas que já estão ocorrendo ao vivo. Hoje é um programa gravado, toda sexta-feira às 16 horas. Você está convidado a participar conosco. Depois vem as instruções, que é do capítulo 20º, não, do capítulo 11º ao 20º, tá? São bastante capítulos. E os capítulos do 21º ao 28º são os instrutores, tá? Então, fundamentação, instrumentação, instruções e instrutores. Aonde a gente percebe, então, que num primeiro momento, nos primeiros capítulos, do 1 ao 6º, a gente trabalha com o quê? O que nós vamos estar vendo nos primeiros 6 capítulos? É ajudar o ser humano, num processo muito simples, de romper de vez com as arestas dos mundos primitivos e de expiação e provas, que é as arestas do ego, né? Quando o animal começa a pensar, ele começa a criar o ego, e o ego cria o egoísmo, certo? O que é da natureza, não é errado nem é certo. Porém, se você está evoluindo, você tem que elaborar esse egoísmo. E como que você elabora esse egoísmo? Aceitando que existe alguém superior a você. E no caso aqui é Deus. E que muitas vezes a gente teve que aprender aceitando que a superioridade é de um outro ser humano sobre você, ou de uma instituição sobre você, e assim por diante. Então, a fundamentação é simplesmente para facilitar a aceitação
da mensagem de Deus, através do exemplo de Jesus. São 6 capítulos aonde você fundamenta o porquê e o para que você está aceitando o exemplo de Jesus na sua vida. Não é simplesmente seguir de maneira cega, né? Não é uma fé cega, nem uma crença absolutista. É baseado nos sentimentos, baseado nos instintos, na vontade, nos pensamentos e nos sentimentos. Do capítulo 1 ao 6, nós já estamos estudando os capítulos, nós vamos perceber que essa fundamentação faz com que os próximos capítulos eu queira ler. Eu desenvolvo o sincero desejo de ler. E aí nós vamos então passar para o segundo nível, vamos dizer assim, que é o segundo momento disso, que é os capítulos 7 ao 10º, que são os instrumentos, que então eu tenho que acreditar neles. Portanto, o ciclo da harmonização, depois que você faz a aceitação, você vai desenvolver o quê? A fé. Né? O que é a fé? Confio, estou ligado em alta fidelidade com esses instrumentos que vão ser apresentados agora em diante. Com essa fundamentação que eu recebi nos 6 primeiros capítulos, não tem como eu não estar ligado a esses instrumentos que ele vai me dar. E eu sei que eles não vão falhar, eu sinto que eles não vão falhar pela leitura própria dessas partes do Evangelho, que me dá essa força, essa fé inabalável de que esses instrumentos não falham. E as pessoas começam a experienciar esses instrumentos no seu dia a dia e percebem que realmente eles não falham. Isso chama-se fé. Está ligado em alta fidelidade a um fundamento que me faz não largar o instrumento e ter certeza de que ele vai ter a sua função alcançada. Ou seja, a fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Quem não salta, fica no escuro. E quem salta, esclarece. Nós estamos indo para o nosso intervalo e vamos voltar daqui a pouco para continuar falando sobre as outras 2 etapas do Evangelho que complementam esse estudo, esses 4 elementos do universo que se manifestam através do Evangelho nesse ciclo de humanização dos encarnados no planeta Terra. Até daqui a pouco.
Novamente no ar, no seu último bloco desta tarde, comentando sobre o manual da vida, que é o Evangelho. E nós estamos pegando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele foi escrito segundo normas da pedagogia e não segundo normas da teologia. E já estamos comentando aqui que os primeiros 6 capítulos trabalha a fundamentação, portanto, ajuda a gente nos ajuda, né, na aceitação deste processo. Depois, os outros capítulos que falam sobre o capítulo 7 ao 10º são os instrumentos e, portanto, a fé que nós temos neles. Ou seja, nós vamos estar lendo, estudando cada capítulo, nós vamos perceber que esses instrumentos realmente são bem colocados. Não tem como eu não crer neles, não tem como eu não segurar neles para poder usá-los na minha vida. E agora, vamos falar sobre a parte que é o capítulo 11º ao 20º, que fala sobre as instruções. E, na realidade, essas são, vamos dizer assim, um momento em que a gente se entrega, né? Então, o que significa isso? Aceitação, tá, então essa é a verdade, né? Fé, ou seja, então, nesse sentido, eu tenho instrumentos cuja fundamentação faz eu não duvidar deles. Então, eu me entrego ao processo. Com esses instrumentos, eu me ponho a viver. E aí, o viver significa o quê? Entrar num mosteiro e virar monge, se ordenar padre, né, virar beato espírita? Não, né? A entrega, a aceitação, fé, né, aceito a fundamentação, tenho os instrumentos na qual eu me apego, tenho eles, fé para poder usar neles, eu me entrego à vida. É viver, um dia de cada vez, nos seus dia a dias. É lavando o chão, é trocando de roupa, é tomando banho, é tendo dor de dente, é tendo filho, né, casando, namorando, trocando de emprego, estudando, tropeçando, arrancando a unha, cortando o cabelo. É nos comezinhos do dia a dia que a gente faz a entrega, né? E vivencia os instrumentos, né? Aplica os instrumentos, vivenciando-os no dia a dia da nossa vida. Esse é que é, então, um processo pelo qual a gente aceita, né, por causa da fundamentação, nos primeiros 6 capítulos, fé, que na realidade eu não posso ir para uma batalha se eu estou sem instrumentos, né? Eu não posso ir para uma batalha, eu vou sem arma, eu vou lá tentar, vou com a bandeirinha branca tentando convencer. Não, eu tenho que ter instrumentos para poder lidar. E onde? No dia a dia, né? Na batalha do dia a dia, né? Na batalha diária da nossa vida, enfrentando as dificuldades pelas quais eu desenvolvo habilidades, e essas habilidades agora no mundo de regeneração são habilidades espirituais, por isso instrumentos espirituais, por isso fundamentação espiritual. E aí nós temos uma quarta parte do Evangelho, que é os instrutores, que é do capítulo 21º ao 28º. Por que instrutores? Tá? Porque a gente vê aqui uma série de entidades espirituais, de uma escola espiritual elevada e outras de não tão elevada, que vêm dar os seus testemunhos. E os seus testemunhos muitas vezes servem de encorajamento, né? Então são os instrutores. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos aprendendo a andar de bicicleta. Fundamentação, né? A bicicleta é um veículo seguro que te leva de um lugar para outro com muito mais facilidade e velocidade do que se você tivesse que andar a pé. Isso é a fundamentação. Então é melhor andar de bicicleta do que andar a pé. Perfeito. Aí ele vai te dar os instrumentos, a bicicleta, né? Aí ele vai te dar a bicicleta e vai falar, essa aqui são as rodas, esse aqui são os pedais, esse aqui é o guidão, esse aqui é o freio da frente, esse é o freio de trás. A pé de vela, né, que é se fosse com a mão era manivela, já que é com o pé, a pé de vela. Se você empurra a pé de vela para virar, a roda de trás vira e você sai andando. Então eu estou dando instrumento, depois vem as instruções, tá? Ó, então esse é o freio da frente, você pedala, a bicicleta anda, quando você quiser parar você aperta o freio, quando você quiser virar você vira o guidão, se for em velocidade um pouco maior não vira o guidão, você pode tombar a bicicleta. São as instruções. Ok, quem está falando isso para você? São os instrutores. Os instrutores nada mais são do que as pessoas mais experientes que passaram já por isso, que já andam de bicicleta há bastante tempo e que vão te dando as dicas. E que muitas vezes sabem até
que naquela curva que eu vou tentar fazer virando o guidão e não tombando a bicicleta, vou eu lá pro chão, né? Ralar o joelho. E ele sabe disso, só que ele fica lá, sabe que aquilo pode acontecer, ele até te instruiu também a usar os equipamentos de segurança, né? O capacete, uma luva, uma joelheira, né? E aí ele vai lá e vai ver que você tem uns esfolados. Só que ele chega lá falando o que para você? Olha aí, sua anta, você não sabe andar de bicicleta. Não. No mundo de Deus não existe certo e errado, só existe o que é possível. Os instrutores divinos, ou os nossos irmãos mais evoluídos, eles não têm essa proposta. Eles não vêm nos admoestar, tá? Eles vêm sim nos incentivar, né? Como que eles incentivam? Puxa vida, você está começando a aprender a fazer curva em alta velocidade, ainda não deu certo. Vamos tentar fazer de uma outra maneira? Vamos tentar de novo, tá? Você se ralou muito? Está doendo muito? Dá para voltar a andar de bicicleta ou você quer continuar tentando amanhã? Né? Isso que é o que hoje no mundo se chama de psicologia positiva. Né? Até esses dias eu aprendi, estava lendo, por que meu cachorrinho, eu tenho um cachorrinho que o nome dele é Gregório, né? E o nome dele é Gregório em homenagem àquele personagem do livro Libertação. Quem sabe quem é o personagem é por causa disso que eu dei o nome dele, Gregório. Tá? E ele cismou de fazer cocô e xixi nos lugares que não deve. Ele sabe o lugar dele, ele faz no lugar dele. Mas quando está sujo, ele vai lá e faz em outro lugar. Então é a gente que fala que tem que limpar, fez, tem que limpar. Demorou um pouquinho, ele deu vontade, ele vai e faz em outro lugar. E normalmente é em lugar que a gente não vê, certo? E o que a gente faz? Banca espírito das trevas, né? Pega o Gregório e dá uma bronca nele, certo? Aí tem lá a casinha, fala, vai pra casinha, ele vai pra casinha, certo? Aí eu descobri que a gente não deve dar bronca em cachorro. O cachorro ele não entende que a bronca é porque ele fez cocô. Ele entende que é o seguinte, nossa, não posso fazer cocô na frente dele. É isso que ele entende. E o que ele vai fazer? Escondido, certo? Então o que a gente aprendeu com o instrutor lá? É que é o seguinte, quando ele fizer cocô, vai lá onde ele fez e elogia, dá balinha, faz carinho, que ele começa a perceber que não é feio fazer cocô na sua frente. E aí, então ele vai fazer no lugar certo toda vez que ele te vê. Então o que significa isso? A pedagogia cristã, ou a psicopedagogia de Deus, não é o tipo peguei, tá? É o tamo junto. Tamo junto, mas não estamos misturados, né? Porque Deus não está aqui vivendo com a gente diretamente, nem Jesus. Mas estamos junto com outros irmãos nossos mais evoluídos, que são, está aí do capítulo 21º ao 28º, que são os nossos instrutores, ok? Então, a gente fez a aceitação, tenho fé nos instrumentos, minha bicicleta está boa, me entrego ao processo, dou umas raladas no joelho, caio no chão, e aí eu faço o meu inventário, né? Os últimos capítulos é o inventário. O que é o inventário? É você escrever dentro da sua memória, do seu perispírito, do seu banco de memória de experiências, todas as experiências adquiridas, as gostosas e as não gostosas, porque todas elas ensinaram alguma coisa. Não existe mais lugar para fome, né? Para frio, para dor e para solidão. O que existe é espaço para experienciar situações. Algumas vezes não são gostosas, outras são até doloridas. No entanto, com este ponto de vista novo, tá? E lembrando que, segundo Leonardo Boff, ponto de vista é a vista de um ponto, ok? Do ponto de vista da humanização do Evangelho, todos os enfrentamentos se tornam mais factíveis, possíveis, e não mais um peso, um karma, um castigo, e sim uma grande oportunidade de evolução. Daí, nós estamos vendo o Evangelho agora de uma maneira mais positiva e não mais de uma maneira piegas, né? De dor, de fome, de frio e de lamentação. Não, de oportunidade, de alegria, mais uma vez e outra vez, e eu tenho aceitação, fé, entrega, e tenho o meu inventário que vai me levar a fazer todas as coisas que eu posso fazer usando o manual da vida e do viver, que é o Evangelho. Nós estamos terminando o nosso quarto bloco, agradecendo a todos vocês pela oportunidade da palavra e convido todos a participarem do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você poder também divulgar a doutrina espírita através
da sua contribuição. Até a semana que vem, se Deus quiser.